Gostaria de convidar agora, com uma brevíssima explicação, nós convidamos representantes de todas as confissões religiosas e também a Liga Humanista Secular do Brasil, a quem passarei a palavra na pessoa do Dr. Tiago Gomes Viana, esclarecendo que a Liga Humanista Secular do Brasil, conforme declaração própria, reúne, abro aspas, céticos, agnósticos, ateus, livres pensadores e secularistas em torno de valores epistêmicos e éticos. Passo a palavra, então, ao Dr. Tiago Gomes Viana. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, a quem a gente já parabeniza e agradece pela oportunidade aqui, por essa oportunidade de poder discutir esse tema tão importante, em nome de quem saúdo a mesa. A LIS foi fundada em 2010, conta aí com 5 anos, temos 3.600 membros, mas hoje estamos aqui falando em nome de todos os ateus, céticos, agnósticos deste país, defensores da laicidade. Nosso trabalho se pauta na questão da defesa dos direitos humanos, promoção da ciência e da livre manifestação de pensamento, combate à intolerância religiosa e, claro, na defesa de um Estado laico, pautado nos valores do humanismo, ceticismo e racionalismo. Queria começar parabenizando a PGR pela ação, pela feliz ação, como tantas outras iniciativas têm dado. De início, a gente precisa fazer uma contextualização política desses tempos sombrios em que vivemos. Em toda a nossa história republicana, nunca o Estado laico esteve tão acossado pelo fundamentalismo religioso incrustado nas estruturas do poder estatal. Com preocupação, assistimos à propositura dos mais diversos projetos legislativos que, longe de representarem interesse público, nada mais são que dogmas religiosos travestidos de boas intenções. Uma bancada fundamentalista, e aí não vai a crítica aos setores que ela diz representar, se diz defensora da família, da moral e dos bons costumes, mas até a legislatura anterior, segundo dados da ONG Transparência Brasil e DIAP, era a bancada do Congresso Nacional mais ausente, inexpressiva e processada. Essa mesma bancada empreende uma verdadeira cruzada que não hesita em utilizar de deturpações e pânicos morais para negar direitos básicos para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, comunidades e povos de terreiro, mulheres, indígenas, quilombolas. Essa bancada propõe, ao arrepio do mais comezinho sentimento constitucional, projetos como financiamento de templos religiosos com recursos do FGTS, isenção, ou, para ser mais preciso, impunidade de ministros religiosos quanto aos crimes de injúria e difamação nas suas manifestações, e também de diretores de hospitais ligados a igrejas que cometeram crime de apropriação indébita previdenciária. Também propõe projetos como Bolsa Estupro, Cura Gay, Dia do Orgulho Heterossexual, só para ficar com esses tristes e poucos exemplos. Esses projetos e a recente declaração de um famoso pastor de que o Estado é laico, mas a política não, nos faz compreender que assim agem porque não entenderam ou preferem ignorar a mensagem do Cristo que dizem seguir. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É nesse contexto que o presente debate do ensino religioso deve ser situado. A definição clássica de laicidade, aí, de teor liberal, está ligada a essa ideia de neutralidade de Estado em relação à crença e descrença da população. Entretanto, esse modelo, talvez com exceção da França, tenha se esgotado enquanto instrumento de análise da realidade, como defende o professor Emerson Guimbelli. E aí aqui a gente está falando de um processo duplo. De um lado, a gente tem a laicidade, que vai se referir às instituições, que vão buscar sua legitimidade não em dogmas religiosos, mas sim na soberania popular. E o secularismo, por sua vez, vai num processo relacionado à população em si, a perda da influência social da religião, como defende o professor Roberto Brancati. E aí vai atuar na questão da cultura, da política, da economia. Por uma questão didática, a gente vai tomar o termo laicismo como o comportamento sectário da laicidade, a laicidade levada ao extremo. E o laicismo pretende excluir a religião da esfera pública. Não é essa a posição da Liga Humanista Secular do Brasil, tampouco desta ação da PGR, nem de uma outra iniciativa pró-laicidade.
A laicidade, enquanto princípio, está no artigo 19, inciso 1º da Constituição Cidadã, que aí é norma de reprodução obrigatória para os estados. Embora formalmente proclamada em 1890, a laicidade se construiu em um triste mal-entendido neste país. Bem o demonstra uma decisão judicial liminar recente, da qual o magistrado já voltou atrás, em que comunidades e povos de terreiro não poderiam ser consideradas religião porque lhes falta uma estrutura hierárquica, um livro base, como o Corão, a Bíblia, e um Deus a ser venerado. Melhor teria dito se referisse exatamente às religiões majoritárias. E aí a gente, considerando também aqui no nosso país a realidade do analfabetismo completo, funcional e ou político, que ainda assola milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, e prejudicando seriamente o debate público qualificado, é estarrecedor constatar que qualquer iniciativa, por mais tímida que seja, em defesa do Estado laico é de pronto taxada de laicismo ou mesmo de cristofobia, para utilizar de uma expressão desses últimos dias, como se num país onde cristãos são maioria influente pudessem eles ser alvo de discriminação. Vale lembrar que o Dr. Jefferson Dias, procurador da República, ao propor a exclusão daquele epíteto Deus seja louvado da cédula do real, tenha motivado certo blogueiro do Grupo Abril, reproduzindo o que muito se leu na época, a escrever um artigo intitulado Um procurador que, quando está desocupado, decide perseguir Deus. Não importando, claro, que o procurador em questão é católico ou que, na atuação profissional dele em defesa dos direitos fundamentais, para pegar apenas um exemplo dentre os vários, ele tenha conseguido beneficiar mais de 130 mil aposentados de todo o país que contribuíram com valores acima do teto previdenciário e foram prejudicados pelas emendas 2098 e 41 de 2003. Falamos em retirar crucifixos e nos acusam de que o próximo passo vai ser demolir o Cristo Redentor. Ou então que a gente vai mudar o nome de todas as cidades que têm nome de santo. Inclusive mudar meu nome, que é bíblico. Argumentos que, como bem classificou o professor Daniel Sarmento, são puro e cristalino ad terrorem. E aí a gente também tem que escutar alguns outros argumentos do tipo o Estado laico não é Estado ateu, justamente quando se reivindica a mínima efetividade desse princípio constitucional. Outro como o Estado laico é sinônimo de Estado multirreligioso, pergunto eu onde é que ficamos contemplados nós, ateus, céticos e agnósticos. E ainda, o Estado é laico, mas o povo é religioso. Com isso, querendo se deixar imunes das críticas, a tutela religiosa sobre o povo que religiões majoritárias exercem ou pretendem exercer com o uso do Estado para tanto. A quem essa confusão beneficia? A quem servem esses mitos e deturpações do debate? Ora, aos mesmos atores religiosos e econômicos que, sob o pretexto de tradição, como se nossa tradição não pudesse ser acusada de machismo, racismo e LGBTI-fobia, não se importam em manter seus pequenos e grandes privilégios, como a inscrição Deus seja louvado na cédula do real, crucifixos em tribunais, casas parlamentares ou repartições públicas, imunidade tributária desregulada que, não raro, vai dar aso à lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e ocultação patrimonial, e até mesmo serem as únicas retratadas nas novelas, porque quando se aborda o espiritismo ou religiões de matriz afro ou mesmo ateísmo, recentemente, as novelas passam a ser alvo de boicote. A esse conjunto de elementos, a gente soma o fato de que a gente construiu, para nós brasileiros, uma autoimagem de um povo cordial, no trato entre as raças, entre os gêneros, entre as religiões, entre as classes sociais. A verdade é que a gente é o país que comete o maior número de homicídios no mundo, segundo um relatório recente da OMS. E que, no que aqui é pertinente, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Uma frase feliz e precisa do sociólogo Florestan Fernandes. Então, a gente fica espantado com algumas notícias que dizem respeito a atos de intolerância religiosa. E aí, delas eu posso concluir o seguinte: ela vai atingir todos e todas em maior ou menor grau. Não faz acepção nenhuma de vítima. Agora passamos ao tema central desta audiência. Na Constituição vigente, nossos valores fundantes são cidadania, a dignidade da pessoa humana, pluralismo, liberdade de crença e de consciência. De que modo esses valores possam nos ajudar a construir uma sociedade melhor? A partir desse quadro, as diretrizes aí traçadas no nosso sistema educacional são no sentido de ser uma educação voltada para o desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí, pautada, sobretudo, na ideia de pluralismo. Ocorre que esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, infelizmente, não tem sido refletido no ensino religioso na prática. E com todo respeito às culturas. O ensino religioso vai ficar instituído como de matrícula facultativa, e nada mais diz a lei maior. A implícita justificativa é de que o ensino religioso nas escolas pode veicular valores que vão nos tornar melhores seres humanos. E aí, subjacente àquela ideia do Roberto da Mata da gente confundir o espaço público do privado. Claro que quando se tenta falar de sexualidade na escola, aparecem logo se posicionando de forma contrária. E a pergunta que se coloca é: qual modelo de ensino religioso constitucionalmente adequado? O confessional é, na prática, o que ocorre. Basicamente, é o modelo no qual o ensino religioso está atrelado ao puro e simples proselitismo, o que, em nossa realidade, quer dizer proselitismo cristão. E mais que outra obra, senão a Bíblia, o livro base para isso. Ora, nada menos que 5 adins tramitam hoje neste egrégio tribunal, questionando leis que obrigam a ter Bíblias nas escolas. E pergunto eu, onde ficam os outros livros religiosos de outras confissões? É sintomática uma frase justificativa do já arquivado e inconstitucional PL 1021 de 2011, que criaria o programa Papai do Céu na Escola, de autoria de um deputado federal e pastor que vai ocupar esta tribuna mais tarde. Abre aspas. Queremos ver os filhos desta nação olhando para a imensidão do cosmos e dizendo: há um Papai do Céu que cuida de nós. E aí, aos defensores do modelo confessional, a gente pergunta: o satanismo e a religião da maconha, que foi recentemente criada, vão ser poder veiculados dentro das escolas, para as nossas crianças e adolescentes? Se o modelo confessional pode, devem eles também ser respeitados nesse direito. A posição da Liga Humanista Secular do Brasil é de que o ensino religioso, idealmente, deveria ser abolido das nossas escolas públicas. Entretanto, como isso vai demandar uma mudança por meio de uma PEC, a gente entende com a PGR que o único modelo aceitável é o não confessional. O que sob qualquer hipótese não podemos tolerar é o modelo confessional, reforçado pelo Acordo Brasil-Santa Sé, ou sua variação interconfessional, porque tem sido justamente ele o causador de todos os casos de intolerância que a gente tem assistido. E aí a gente pode falar, com base na pesquisa de 20 anos da professora Estela Caputo, que para as crianças de matriz afro, a escola é o lugar onde elas se sentem mais discriminadas. O informe da plataforma DESCA, também, que vai ocupar esta tribuna mais tarde, é nesse sentido, trazendo dados como que, além da violência física, a gente tem casos de alunos que preferem dizer que estão com leucemia a se assumirem enquanto iniciados do candomblé. E fala também isso com conhecimento de causa enquanto aluno ateu de escola pública do interior do estado do Maranhão, não podendo assumir esta condição na época. Permanecer nesse caminho de permitir o ensino religioso confessional é vilipendiar os direitos e garantias fundamentais de nossas crianças e adolescentes. É de se dizer que não bastasse o ensino religioso confessional em si semear discriminação, são vários os casos de crianças que são obrigadas a rezar o Pai Nosso em aulas que sequer de ensino religioso são. E aí tem aqui uma matéria retratada do aluno ateu, que ao final da aula de geografia, a professora e a sala rezavam: Deus livrai-nos do ciel. Amém. As experiências estaduais sobre o ensino religioso só reforçam nossas convicções no sentido que a gente vem defendendo. No Rio de Janeiro, os mais diversos estudos são contundentes em afirmar que a Lei 3459 de 2000, embora contemple formalmente a diversidade religiosa, acaba por esbarrar no proselitismo das religiões majoritárias. Em São Paulo, Paraná e Paraíba, as experiências mais felizes nessa área, o ensino religioso veicula uma ética laica, que respeita a dignidade humana, a igualdade de direitos, reconhece e valoriza as diferenças e diversidades, preza a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, bem como a sustentabilidade socioambiental e a laicidade do Estado. A Liga Humanista Secular do Brasil entende que o papel do STF nesta DI 4439 vai muito além de dizer qual o modelo de ensino religioso constitucionalmente adequado, que tem sintonia com nossa carta política.
reafirmando o histórico deste tribunal em defender o princípio da laicidade do Estado. Representa para nós, da Liga Humanista Secular, em última análise, fazer de nossas escolas públicas um espaço de acolhimento da diversidade religiosa e cultural, da qual nós brasileiros e brasileiras tanto nos orgulhamos, de resguardar nossas crianças e adolescentes de toda forma de discriminação, opressão, exploração, violência e crueldade, especialmente as decorrentes de intolerância religiosa. Dever maior não há. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Tiago Gomes Viana a sua contribuição e com